Cel născut în Silivria și ocrotitorul Ghinei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă. Bem-vindo ao nosso curso de Teologia Paulina, para além das cartas de São Paulo. Estamos escolhendo esse título, para além das cartas de São Paulo, porque os ensinamentos do apóstolo Paulo não podem estar apenas limitados às cartas que ele escreveu. E por isso nós faremos das cartas que ele escreveu um ponto de partida. A teologia de Paulo, a teologia do apóstolo Paulo, é algo muito maior e por isso nós esperamos que ao longo do nosso curso ela vá se descortinando diante dos seus olhos. Nesta primeira aula temos como objetivo trabalhar a carta de São Paulo aos Gálatas. E mais especificamente falando, o nosso objetivo é trabalhar a doutrina da justificação pela fé. O contexto da carta de São Paulo aos Gálatas é bastante interessante. São Paulo estava exercendo o seu trabalho pastoral na cidade de Antioquia. Ali existia uma forte influência do judaísmo da diáspora, aqueles judeus que viviam dispersos e tinham, portanto, uma mentalidade mais aberta, não tão fechada quanto os judeus da Palestina. Naquela cidade, o cristianismo começou a crescer e São Paulo e São Barnabé estavam pastoreando aquela comunidade cristã e o Espírito Santo os vocacionou para pregar o evangelho entre as nações. São Paulo, então, em obediência ao chamado do Espírito Santo, segue pregando o evangelho exatamente numa região que mais tarde alguns historiadores reconheceriam como chamada região da Galácia. É verdade que existe uma teoria chamada Teoria da Galácia do Norte, que quer entender que somente as cidades pertencentes à região do norte eram conhecidas como as cidades da Galácia. Mas as cidades pertencentes à região da Galácia do Sul foram aquelas em que São Paulo começou a pregar o evangelho entre as gentes, entre as demais nações. Depois de um certo período de sua vida pregando o evangelho ali, aquilo que os historiadores chamam de a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, surgiu uma grande questão dentro do cristianismo. A pregação de Paulo surtira efeito e agora uma grande questão estava sendo discutida sobre se o evangelho poderia ser pregado à parte da obediência à lei. É nesse contexto que São Paulo sobe até a cidade de Jerusalém junto com São Barnabé e ali, juntamente com os demais apóstolos, decidem no famoso concílio, o primeiro concílio cristão, o concílio de Jerusalém, decidem o necessário a respeito, necessário para que as demais nações conhecessem sobre o evangelho. O que era absolutamente necessário era que elas conhecessem a graça de Deus. É então que São Paulo, de posse das decisões daquele concílio, das orientações que aquele concílio estava dando às nações, São Paulo parte para uma segunda viagem missionária e nesse contexto ele começa a saber que lá na Galácia do Sul, alguns homens, conhecidos como judaizantes, estavam denegrindo o evangelho que ele havia pregado naquela região. Eles desmereciam o apostolado de São Paulo e diziam que São Paulo pregava um evangelho à parte da lei de Deus, em ruptura com os mandamentos de Deus, deixando de lado tudo isso. É então que São Paulo escreve a carta aos Gálatas. E o objetivo dessa carta é explicar aos Gálatas que
ele não havia ensinado especificamente a respeito da lei de Moisés, exatamente porque o Evangelho raiou no mundo como uma proposta que vai além da lei de Moisés, como a abertura da graça de Deus, como a irrupção da graça de Deus entre os homens, a fim de favorecê-los com a salvação, com a possibilidade de santidade, com a possibilidade de santificação. São Paulo, então, começa a carta deixando muito claro que aqueles judaizantes haviam pregado aos Gálatas, haviam contaminado os Gálatas com ensinamentos falsos, e eles pregavam outro evangelho. E é então que ele diz aos Gálatas: ainda que eu mesmo, ou um anjo de Deus, vos anuncie outro evangelho além daquele que vos tenho pregado, seja anátema. Portanto, o evangelho pregado por São Paulo, o evangelho pregado pelos santos apóstolos, essa é a verdade que não poderá ser jamais anatematizada pela igreja. Tudo o que não está conforme este evangelho é anátema no meio da igreja. Os judaizantes estavam tentando fazer com que os gálatas entendessem que a lei de Deus era o caminho único para a salvação do homem. Somente em obediência aos rituais estabelecidos por Moisés no Antigo Testamento, os homens poderiam se salvar. A santificação não dependia da fé em Jesus Cristo e da obediência aos mandamentos. A salvação dependia exclusivamente da obediência aos mandamentos de Moisés e da fidelidade daqueles irmãos na Galácia em permanecerem fiéis, em permanecerem nos ritos estabelecidos na antiga aliança. É então que São Paulo diz com muita clareza que esses ritos têm toda uma razão de ser, mas eles tiveram a razão de ser no passado. Eles têm uma razão de ser porque eles nos conduzem à fé em Jesus Cristo. O homem agora é justificado por esta fé. O homem agora é salvo pela fé. O homem agora pode santificar-se se viver nesta fé. É precisamente por isso que no capítulo 2 da carta aos Gálatas, São Paulo diz: a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A grande novidade do Evangelho para São Paulo, que fica clara na carta aos Gálatas, para remediar e vacinar os cristãos da Galácia contra os judaizantes, é que, na verdade, a lei de Deus é introjectada, interiorizada em nossos corações, somente à medida que vivemos esta mesma lei pela fé em Jesus Cristo. É impressionante a conciliação feita por São Paulo entre a fé em Jesus e as obras provenientes da lei. Se as obras provenientes da lei, se as obras de alguém, as boas obras de alguém, em obediência à lei de Moisés, elas não atingem o seu coração, de nada valem, disse São Paulo. Somente a fé em Jesus é capaz de colocar as boas obras de alguém em obediência aos mandamentos de Deus no mais fundo do seu coração. Por isso que São Paulo termina a carta falando sobre o fruto do Espírito Santo. Viver em Cristo, dizia São Paulo, é ter o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. O Espírito Santo para São Paulo é aquele que faz com que a vida de fé em Jesus de um cristão seja não simples obediência externa aos mandamentos de Deus, não apenas fidelidade aos ritos
da antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas muito mais que isso, o Espírito Santo faz com que a obediência aos mandamentos se aloje no mais profundo dos nossos corações e os ritos estabelecidos por Moisés para o santo culto do nosso Deus se tornem uma realidade profunda dentro de nós, mediante a fé em Jesus, no Jesus que entra em nossa vida, sendo carne de nossa carne e sangue do nosso sangue. O mesmo Jesus que disse: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Cel născut în Silivria și ocrotitorul ghinei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă. Esta é a segunda aula do nosso curso de Teologia Paulina, para além das cartas de São Paulo. Em nossa aula de hoje, nós queremos falar sobre as duas revelações concedidas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. A melhor forma de entrarmos na carta aos Gálatas é dada pelo próprio andamento e encaminhamento da carta, pois ela inicia nos primeiros capítulos contando uma história. São Paulo conta a sua própria história e mostra como Deus revelou o seu Filho dentro do seu coração. É impressionante como esta primeira revelação é chamada por São Paulo de o Evangelho. O Evangelho, portanto, é a revelação de Cristo em nós, dizia o apóstolo Paulo. É por isso que mais tarde na carta ele vai dizer: a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, dentro de mim. Pois aprouve a Deus revelar o seu Filho dentro de mim. Por isso que na aula anterior falamos que o Evangelho, na perspectiva de São Paulo, é a introspecção, a interiorização da lei de Deus dentro do coração do homem, por meio da Santa Eucaristia, que se torna carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, vida de nossa vida. Essa perspectiva tão profunda, São Paulo conheceu quando foi batizado. Ao ser batizado, diz o livro de Atos, ele foi cheio do Espírito Santo. E é ali que São Paulo percebe que o Jesus que encontrara fora dele, no caminho de Damasco, agora estava dentro dele. O Espírito Santo fazia com que ele percebesse em seu santo batismo que Jesus agora estava dentro dele. São Paulo ali, no seu santo batismo, percebe que os sacramentos da igreja interiorizam Cristo dentro em nós. A palavra de Deus, a lei de Deus, passa a se tornar parte do nosso ser. É então que São Paulo segue contando a sua história na carta aos Gálatas e nos diz que ele vai avistar-se com São Pedro. A expressão no grego é fui historiar-me com Cefas, ou com Pedro. Literalmente, São Paulo vai contar a sua história, o principal dos apóstolos. Isso mostra que ele tinha submissão a tudo que vinha anteriormente. Para ele o Evangelho não era alguma coisa que rompia com a antiga aliança. Aliás, São Pedro era o apóstolo da circuncisão, segundo o próprio apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Ou seja, São Pedro era aquele que operara a continuidade entre a antiga aliança, o Antigo Testamento, e a nova aliança, o Novo Testamento. Porque foi precisamente São Pedro que no dia de Pentecostes, também cheio do Espírito Santo, percebeu que o Evangelho era o próprio Cristo interiorizado dentro dos corações humanos pelo Espírito Santo, pelo batismo que o Espírito Santo operava naquele dia em toda a igreja. Assim é que São Paulo não rompe com a experiência antiga, ou a experiência do Antigo Testamento.
São Paulo não rompe com a experiência antiga, recentemente vivida pela igreja no dia de Pentecostes. Ao contrário, ele pensa essa experiência. Ele contempla, mais especificamente falando, essa experiência, tamanha experiência. E ao fazer isso, ele recebe a segunda revelação do Espírito Santo. Ele recebe a revelação daquilo que ele chamou a verdade do Evangelho. Realetheia tu evangelio. A verdade do Evangelho para São Paulo era aquilo que poderia vacinar os cristãos na Galácia contra aquela perspectiva dos judaizantes que ensinavam uma salvação, uma santificação somente pela lei de Deus. Para ele, se tratavam de falsos irmãos. Falsos irmãos que ensinavam que era possível atingir a justiça de Deus, ser justo através das obras da lei. Não havia problema algum com isso. O problema é que aqueles irmãos ensinavam que somente através das obras da lei é que era possível atingir a justiça de Deus e ser justo diante dele.